Olá, pessoal! Hoje iremos corrigir os exercícios do capítulo 10 do Biologia 1, Proteínas, Enzimas e Análise Gráfica. Então, peguem a apostila de vocês e acompanhem aí comigo a correção, por favor. Exercícios conceituais. O gráfico a seguir mostra a variação da atividade de uma enzima proteolítica do tubo digestivo em função do pH. Aí tem duas perguntas. Qual é o nome da referida enzima e em que parte do tubo digestivo atua essa enzima? Antes de respondermos, vamos analisar um pouco esse gráfico. Aqui eu tenho um gráfico que mostra a atividade enzimática e o valor de pH, que vai desde o 0 até o 5, que é a faixa de pH que se chama ácido. Daqui para frente tem o 7, que é neutro, e do 7,1 até o 14 seria o alcalino. Mas aqui está mostrando só a parte ácida. E olha só o pico desse gráfico aqui, ó, está justamente aqui, ó, que é no 2. Então, essa enzima que atua no tubo digestivo tem um pH ácido de número 2. Então, qual é a enzima que atua no tubo digestivo com pH 2, pH ácido? Né? É uma que vai atuar no estômago, junto com o ácido clorídrico, porque no corpo, o lugar mais ácido que tem é o ácido que tem no estômago. Então, a resposta fica: o nome da enzima é pepsina e o local no estômago, que é onde vai ocorrer inicialmente a digestão de quem? Das proteínas, tá? Então, o nome da enzima é pepsina e o local estômago. É só olhar aqui o pH, né? pH ácido e é o local mais ácido do nosso corpo, é o estômago. Questão 2. Ao analisarmos a bioquímica celular na membrana plasmática, verificamos que existem estruturas que podem acelerar as reações sem modificá-las. Podem também atuar no transporte ativo de íons. Porém, se por acaso a temperatura corporal ficar acima de 42 graus Celsius, poderá ocorrer uma desnaturação. Isso é uma destruição dessas moléculas. Com base nessa afirmação, estamos nos referindo a que substância? E o que se entende por desnaturação? Olha, nós sabemos muito bem que as enzimas e as proteínas se desnaturam quando elas mudam o pH, a temperatura ou a salinidade, aquelas em que elas estão acostumadas a trabalhar. Então, se mudou isso, ela se desnatura, ou seja, se destrói, né? Então, a resposta fica assim: as enzimas, né, são substâncias que atuam em temperatura ideal. Então, cada enzima vai trabalhar numa certa temperatura. Se essa temperatura mudar por algum motivo, ocorre a desnaturação. E o que é a desnaturação? Né? A desnaturação ocorre pelo aumento da temperatura, que altera a estrutura da proteína e inativa a ação enzimática dela. Tá? Então, ela vai parar de trabalhar. Tem algumas que sofrem desnaturação e depois se recuperam, e tem aquelas que, quando sofrem desnaturação, não se recupera mais e ficam destruídas ou inativas para sempre. Tá? Então, ele tem esses dois tipos aí. Questão número 3. Um experimento, foram retiradas 2 amostras do aparelho digestivo humano. Essas amostras foram reunidas equitativamente e distribuídas em 4 tubos de ensaio, aos quais foram adicionados alimentos mantidos em diversos valores de pH, conforme o quadro a seguir, conservados a temperatura de 37 graus durante 6 horas. Então, aqui manteve a temperatura ideal, né, que acontece no corpo humano. Durante 6 horas foi analisado o seguinte: tem 4 tubos de ensaio,
foram adicionados alimentos como carne e pão e observou-se ali o pH. Em quais tubos ocorre a digestão? Lembra que a carne é proteína. Proteína, aonde que ela é inicialmente digerida, né? Quando começa a digestão de uma proteína, é no estômago. E qual é o pH do estômago que a gente viu na questão anterior? pH 2. Então aqui, ó, nesse tubo de ensaio 1, vai acontecer a digestão da carne. Por que não pode acontecer nesse tubo de ensaio 2? Porque a carne é proteína. E proteína se digere no estômago com pH 2. Aqui o pH está 7, está neutro, então esse pH aqui não vai fazer a proteína, né, ou as enzimas de fazer a digestão dessa carne, ela vai ficar intacta. Tá? Então não vai acontecer digestão aqui. Aí agora vamos falar do pão. O pão, ele é um carboidrato. Carboidrato, a digestão dele começa já na boca, com a própria saliva. Pega um pedacinho de pão e coloca na boca. Aí a saliva vai começar a molhar, né, aquele pão e vai começar a fazer o quê? A fragmentar ele, desmanchar ele todinho. Então aí, as enzimas que tem aqui na boca já começa a digestão do carboidrato. E na boca, qual é o pH dessas enzimas que nós temos na boca? É um pH levemente, né, ácido para quase chegando a neutro, que seria esse aqui, ó, o tubo de ensaio 3. Vai fazer a digestão do carboidrato ali do pão num pH de 6,8. Por que não poderia ser esse daqui de baixo? Porque aqui, ó, o pH é ácido demais e na boca não é um pH ácido desse. Esse pH aqui é próximo àquele que a gente encontra lá no estômago e não na boca. Na boca é mais para alcalino, para neutro. Então a resposta aqui ficou tubo 1 e tubo 3, ok? Letra B. Quais são as enzimas envolvidas e de que órgãos foram retirados? Então eu vou falar aqui o nome da enzima que atua lá no estômago e a enzima que atua na boca. No estômago a gente até já viu na questão anterior, né? Que é a pepsina e ela atua no estômago. E a da boca é a amilase salivar, que tem na saliva, né? Que é secretada pelas glândulas salivares. Então esses são os nomes das enzimas. E a letra C pede para a gente justificar a resposta dada na letra A. Então, a justificativa é assim. Em 1, encontramos carne, alimento rico em proteínas, que são digeridas pela pepsina, enzima que atua em pH ácido, lá no estômago. Em 3, que é o tubo de ensaio 3, tem ali o pão. O pão é um alimento formado por amido, que é um tipo de polissacarídeo, que é um carboidrato. Ele é digerido pela amilase, que é aquela enzima que atua levemente no pH, né, praticamente neutro. A gente viu ali que é 6,8, quase 7. 7 é neutro, 6,8 é levemente ácido, quase neutro, né? Que é o que tem ali na boca, que fabrica a amilase salivar pelas glândulas salivares. A justificativa, então, está aí, é só copiar. Questão 4. As enzimas podem sofrer influência de substâncias que podem atuar, ativando ou inibindo a sua atividade. Essas substâncias são chamadas respectivamente de ativadores e inibidores enzimáticos. Os inibidores enzimáticos são substâncias que diminuem a atividade da enzima e impedem a sua atuação, de maneira reversível ou irreversível, por mecanismos que não envolvem a desnaturação da proteína. Aí ele pergunta, né? Como são classificados esses inibidores reversíveis? Pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser chamado de inibidor competitivo, que é aqueles que vão competir pelo mesmo sítio ativo, né? Ou seja, o local ocupado pelo substrato. Então, eu vou ter ali duas enzimas competindo pelo espaço daquele substrato. Ou pode ser um inibidor não competitivo.
Se ele é não competitivo, né, o nome já diz, vai se ligar a sítios ativos distintos. Não vai ficar ali querendo o mesmo substrato, vai ser substratos diferentes, tá? Devido à diferença estrutural existente entre esses inibidores e o substrato. Então, o substrato tem ali para todos os tipos de enzima que tiver, né? Aí a enzima vai escolher qual aquela que ela é ótima para ela trabalhar. Isso é no caso do não competitivo. E o competitivo vai ter ali pouco substrato e ainda vai ser ocupado por várias enzimas, tá? Questão 5. As enzimas diminuem a energia de ativação das reações biológicas e, com isso, permitem que essas reações sejam processadas mais rapidamente e em níveis de temperaturas ideais, compatíveis com a vida. Assim, as enzimas são capazes de favorecer o nosso metabolismo anabólico, que é a síntese, e o catabólico, que é a quebra. Então, quando eu falo anabolismo, eu estou construindo alguma coisa. Quando eu falo catabolismo, eu estou quebrando, desconstruindo alguma coisa. E quando eu falo metabolismo, é a união dos dois, tá? Os dois ao mesmo tempo. Então, ali eu vou ter o metabolismo anabólico e o catabólico e atuar como estimulantes ou inibitórios em outras células, como no caso dos hormônios. Aí a pergunta: quais são os fatores que influenciam a atividade catalítica das enzimas? Então, vai ser a quantidade ou concentração de substrato para cada enzima, a temperatura e o pH, tá? Então, esses são fatores que podem influenciar se a enzima vai quebrar ou não ali a substância ou a molécula, tá? Então, concentração de substrato, temperatura e pH que tem que ser ideais para o funcionamento daquela enzima. Agora vamos entrar nos exercícios contextualizados. Número 6. Um nutricionista recomendou a um paciente que aumentasse a quantidade de substâncias inorgânicas e de substâncias de função estrutural para a sua dieta. Provavelmente o paciente vai aumentar o consumo de quê? Se o paciente souber o que é isso, né? Então, o que é uma substância inorgânica? Água e sais minerais. E qual é a substância que tem função estrutural? Proteína. Então, a resposta da número 6 é a letra E, né? Sais minerais, que é um tipo de substância inorgânica, e proteínas, que têm função estrutural. 7. A gota é um distúrbio fisiológico que causa dor e inchaço nas articulações por acúmulo de ácido úrico, resultante do metabolismo principalmente de nutrientes ricos em nitrogênio, característica de material proteico. Então aqui, ó, gota é uma doença onde a pessoa fica com muita dor e inchaço nas articulações. Por quê? Porque se acumula ácido úrico, resultante de quê? Da dieta, do que a pessoa come, principalmente muita proteína, tá? Então, nutrientes ricos em nitrogênio e o qual que tem bastante nitrogênio? Proteína. Então, o que a pessoa tem que fazer para evitar ter a gota? Evitar comer o quê? Alimentos ricos em nitrogênio, ou seja, ricos em proteína. Então, a resposta da número 7, letra D de dado. Ricos em proteínas. Tá? Então, o próprio enunciado já respondeu ali, né, a questão. Facinho essa. Próxima questão. 8. A figura a seguir mostra a mudança da estrutura terciária
Então, aqui está a estrutura terciária de uma proteína enzimática pela modificação das condições às quais está exposta. Então, aqui ela estava na terciária e foi para primária. Essa mudança é chamada de quê? Se ela estava na estrutura terciária e mudou para a primária, o que faz uma proteína mudar a sua estrutura? Seria uma desnaturação. Lembra lá da chapinha no cabelo? Meu cabelo é enroladinho, cheio de cachinho, uma estrutura terciária. Eu aqueci, eu elevei a temperatura quando eu usei a chapinha. Isso desnaturou as proteínas do meu cabelo e ele ficou o quê? Liso. Estrutura primária. Então, o que aconteceu para ele mudar de terciário para primário? A desnaturação. Então, a resposta aqui, desnaturação, e pode ser causada pela alteração de temperatura do meio. Ok? 9. O gráfico apresentado ilustra a variação da velocidade de uma reação catalisada por uma enzima com um sítio ativo em função da concentração de substrato. Então, aqui eu tenho a velocidade de reação e aqui a concentração de substrato. E essa linha verde aqui está mostrando a ação da enzima, tá? Então, o aumento dessa concentração aqui de substrato, porque conforme ela vai elevando aqui, a quantidade de substrato vai aumentando também. Olha onde está aqui a linha, né? Está vindo para cá, então está aumentando aqui o substrato. Então, o aumento da concentração do substrato vai fazer o quê? Vai diminuir a velocidade da reação biológica. Vai chegar um tempo aqui, que vai começar a diminuir. Chegou aqui no máximo e depois ele vai diminuir. Então, conforme aumenta o substrato, a velocidade diminui. Então, a resposta aí vai ser a letra B. O aumento da concentração de substrato, ao saturar o centro ativo da enzima, estabiliza a velocidade da reação. Aqui ficou estabilizado e depois ela vai começar a cair. Beleza? Questão 10. A síndrome conhecida como vaca louca é uma doença infecciosa que ataca o sistema nervoso central de animais e até do homem. O agente infeccioso dessa doença é um prion, tá? Então não é um vírus, uma bactéria, um protozoário, não é nenhum micro-organismo, é um prion. E prion é o quê? É uma proteína, tá? Então, uma doença causada por uma modificação de uma proteína, que é a molécula normal das células nervosas. Quando ela é alterada, a sua estrutura, forma ali a doença vaca louca. Então, os prions alterados têm a propriedade de transformar prions normais em prions infecciosos. Então, os prions normais são digeridos por enzimas, do tipo da tripsina. Curiosamente, os alterados não são, o que, entre outras razões, permite a transmissão da doença por via digestiva. Tais dados indicam que a molécula do prion é de natureza, prion é de natureza o quê? Proteína, proteica. Então, qual dessas opções aqui está relacionado com uma proteína? Glicoproteína está falando de glicose com lipídio. Isso não é proteína. Polissacarídica, polissacarídeos, assim como o oligonucleotídeo também é um polissacarídeo. Isso aqui são açúcares. Então, a resposta é polipeptídica. Mas como é que eu vou saber que polipeptídico está relacionado com proteína? É só lembrar de como uma proteína ela é formada. Olha só essa figura aqui. A proteína nada mais é do que um polímero, ou seja, um conjunto de vários aminoácidos. Então, aqui eu tenho um aminoácido, outro aminoácido, e o conjunto de vários aminoácidos eles vão formar o quê? Uma proteína. Quando eu vou unir um aminoácido com outro, o que acontece com a molécula?
perde aqui uma molécula de água, então essa água sai fora aqui da estrutura desses aminoácidos, e ocorre ali a união de um grupamento amina com um grupamento carboxílico. Isso nós chamamos de ligação peptídica. Então aqui, se eu estou unindo 2 aminoácidos, eu falo que isso é um dipeptídeo, são 2. Quando eu falo de polipeptídeo, é mais de 2, né? De 2 para frente. Então, um conjunto de vários aminoácidos unidos, né, pela ligação peptídica, forma ali uma proteína. Então, a resposta aqui, ó, polipeptídica, é o que tem a ver com a proteína que está sendo falada aqui na questão, ok? Então, é só lembrar de como é formada uma proteína que não tem erro. Questão 11. O gráfico a seguir mostra como a concentração do substrato afeta a taxa de reação química. Então, aqui de novo, aquele mesmo gráfico, né? Taxa de reação com a concentração do substrato. E aqui é o máximo que a taxa, né, de sítio ativo do substrato pode ter. E essa linha azul aqui, ó, representa a ação da enzima. Aqui, ó, está saindo do zero e vindo até aqui, aumentando a concentração de substrato até ela se estabilizar. E isso aqui acontece de forma mais rápida quando a reação ela tem enzima. E ela acontece de forma mais devagar quando a reação é sem enzima. Então, com enzima é mais rápido, gasta menos energia. Sem enzima é mais demorado e gasta mais energia. O modo da ação das enzimas e a análise do gráfico permite concluir o quê? Letra A. Todas as moléculas de enzimas estão unidas às moléculas do substrato quando a reação catalisada atinge a taxa máxima? Sim, porque quanto mais substrato tiver, maior vai ser aqui, ó, a taxa máxima até ela se estabilizar. Então, a resposta da número 11 já vai ser o quê? A letra A. Tá? Ficou meio torto ali, mas tudo bem. É a letra A, tá, gente? Ficou meio fora da reta. Então, 11 é letra A. 12. Existem 2 tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima, os competitivos e não competitivos. Já vimos isso naquela questão anterior lá nos exercícios conceituais, né? Então, os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo ou sítio ativo, né, da enzima. Considere um experimento em que mediu a velocidade da reação de uma enzima em função da concentração de seu substrato em 3 condições. Primeiro, ausência de inibidores. Segundo, presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo. E terceiro, a presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. Os resultados estão representados nesse gráfico aqui. Então, tem várias linhas representando justamente isso aqui que foi falado. A curva 1, que é essa daqui, ó, curva 1 está em preto, corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores. Então, isso aqui é na ausência de um inibidor. As curvas que representam a resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão indicadas em que grau, em que linha, né? Então, aqui vai ser A2 e A3. Por que não pode ser A4? Porque aqui, ó, eu estou tendo muita concentração de substrato e olha o que aconteceu com essa enzima. Não reagiu. Provavelmente ela deve ter sido o quê? Desnaturada.
Então, isso aqui seria de uma enzima desnaturada, mas ele está perguntando a de uma com inibidor competitivo. Competitivo porque ela vai estar aqui, ó, muito parecida com aquela que está ali na número 1, que vai ter ausência de inibidores. Então, a azul aqui, ó, é semelhante com a preta. Então, essa daqui está sendo tratada de um que tem o quê? Competitividade de substrato. E a 3? A 3 está um pouquinho abaixo, ó, que é essa rosa aqui. Então, essa é não competitiva. Ela não está competindo com outras enzimas pelo substrato. Ela está fazendo aqui a sua reação de forma independente. Então, a resposta aqui é a 2 e a 3, letra B. Ok? Questão 13. Os efeitos dos anti-inflamatórios estão associados à presença de inibidores da enzima chamada ciclooxigenase 2, chamada de COX-2. Essa enzima degrada substâncias liberadas de tecidos lesados e a transforma em prostaglandinas pró-inflamatórias, responsáveis pelo aparecimento de dor e inchaço. Os anti-inflamatórios produzem efeitos colaterais decorrentes da inibição de uma outra enzima, que é a COX-1, responsável pela formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. O esquema a seguir mostra alguns anti-inflamatórios de nome genérico. As setas indicam a maior ou a menor afinidade dessas substâncias pelas duas enzimas. Então, vamos observar aqui a figura, né? Aqui a afinidade por COX-2 é maior e aqui a afinidade por COX-1 é maior ali. E aqui tem alguns nomes genéricos de algumas substâncias. Então, com base nas informações, é correto concluir o quê? Então, ó, analisa o gráfico aqui. O gráfico mostra que o piroxicam, que está logo aqui no topo, tem mais afinidade com quem? Com a COX-1. Ou seja, maior efeito inibidor, tá? Então, ó, ele está logo aqui no topo. Então, se ele está mais no topo aqui, ó, ele vai ter a setinha aqui indicando para o mais, ó. Vai ter mais afinidade com essa daqui do que com essa, já que aqui está o menos, ó. Esse COX-2 vai ter mais afinidade por quem? Por esse daqui, ó. Tá? Mas aí é o anti-inflamatório que mais pode interferir na formação da prostaglandina, protetora da mucosa gastrointestinal, vai ser quem? Aquele que vai ter mais afinidade por quem? Pela COX-1, que o que diz aqui no enunciado, que vai ser os anti-inflamatórios, é o COX-1, que é a responsável pela formação da prostaglandina, protetora da mucosa gastrointestinal. Então, eu tenho que analisar aquele que tem mais afinidade com esse, que vai proteger quem? A minha mucosa gastrointestinal, tá? Que foi esse medicamento aqui, ó, piroxicam. Então, é só eu achar aqui a resposta, que é a letra A, né? O piroxicam é o anti-inflamatório que mais pode interferir na formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Então, se ele vai proteger ali a mucosa do meu, né, gastrointestinal, não vou ter ali formação de feridas e não vai inflamar. Então, a resposta é a letra A. 14. Em um experimento em condições adequadas, foram medidas as velocidades da reação V de uma enzima em função do aumento da concentração do seu substrato, que foi usada a letra S. O gráfico adiante indica a variação de 1 sobre V em função de S. Então, aqui, ó, 1 sobre V por S. Então, é a reação da enzima em relação à quantidade do seu substrato. A curva que deve representar o resultado experimental
é identificado por qual dessas letras aqui, por qual dessas curvas? O que vocês acham? Aqui, ó. Letra D, que vai ser a letra Z. É muita letra, né? Então, é essa curva aqui, ó. Tá? Então, quanto mais houver substrato, ó, quanto mais substrato tiver, e essa seta aqui está indicando isso, a quantidade de substrato, menor será o inverso da velocidade de reação. Ó, vai ter um caimento aqui brusco, ó, em relação à reação da enzima. Então, vai ser essa daqui, letra Z. 15. A enzima EPSP sintase, presente em praticamente todos os vegetais, é modificada na soja transgênica, tornando-a resistente à inibição pelo herbicida glifosato. Assim, o tratamento com esse herbicida não prejudica o desenvolvimento de culturas de soja transgênicas, mas evita o crescimento de outros vegetais indesejáveis. Em um estudo para a identificação da variedade transgênica de soja, foi medida, nas mesmas condições experimentais, a atividade da EPSP sintase em extratos de folhas de diferentes tipos desse vegetal, em presença ou ausência do glifosato, né? Foi o que aconteceu ali. As atividades das enzimas nesses extratos, na ausência do inibidor, apresentam o mesmo valor. Aí pede para observar o gráfico. Então, aqui, ó, relação entre as atividades enzimáticas e concentração do glifosato, que no caso aqui vai ser o substrato. Então, a curva que corresponde à razão entre as atividades de uma enzima e a variedade transgênica, as atividades dessa mesma enzima, que é a soja, né, que é comum ali, soja comum, é a indicada pela seguinte letra. Então, aqui o herbicida, né, o glifosato, ele não vai inibir a ação dessa enzima. Se não vai inibir, o que vai acontecer com ela? Ela vai funcionar em perfeito estado. Ela vai ter ali, ó, um ótimo crescimento em relação à quantidade ali do glifosato. Então, a enzima vai ser essa daqui, representada pela letra W, que é a letra A na questão, né? Que é a resposta. Então, é essa daqui, porque ela não está inibida, então ela vai crescer, que é uma beleza, vai agir, né, o seu metabolismo de forma eficiente. Agora, passando para os exercícios de aprofundamento. 16. O gráfico a seguir representa as atividades de duas enzimas do sistema digestório humano, avaliadas em 37 graus Celsius, porque é a condição normal da temperatura do corpo, né? Já que as enzimas do corpo humano, a temperatura normal do corpo é entre 36,5 e 37 por aí. Então, as enzimas têm que trabalhar nessa temperatura ideal. Qual é o local de atuação da enzima A? Enzima A é essa aqui, ó, que está com a linhazinha aqui mais clarinha. É essa daqui, ó. Olha só. Olha o pico que ela está tendo aqui, ó, no pH 2. Então, já sei que ela é ácida, né? Então, qual é a enzima que tem pH 2? A gente já viu em duas questões anteriores, né? Que é no estômago que ela vai atuar, que provavelmente é a pepsina. Então, nesse órgão, a atividade enzimática é influenciada pelo pH ácido próximo a 2. Olha o pico aqui, ó, onde foi, ó, foi justamente no 2. Já a enzima B, o pico dela tá onde, ó? Tá aqui, em 7 mais ou menos, né? Se traçar uma linha aqui, ó, antes do 8, então pH neutro. Então, aqui vai atuar aqui, né? Se tinha uma enzima digestiva que
que apresente o padrão de atividade da enzima B em seu local de atuação. Então, a enzima B é essa que tem aqui, ó, a linha um pouco mais escura. E aqui, olha onde está marcando o pico dela, no 7. Então, é neutro. Onde seria isso? Então, o pH ideal ali, B, é 8. É 7, 8, né? Porque aqui na figura eu marcaria aqui, ó, mais ou menos isso, 7, 8, por aí, tá? No caso, a enzima, o nome dela pode ser tripsina, pode ser também a amilase, que é aquela que é produzida pela saliva, ou pode ser a lipase, que é produzida pelo pâncreas, tá? Esses três tipos de enzimas aqui, né, elas atuam no duodeno, que é aquela porção inicial do intestino delgado, que tem o pH básico, né, que é aproximadamente ali de 8, 7 e pouquinho, 8, tá? Então, essas são as enzimas que podem atuar nesse pH aqui. E a letra C? Explique o que ocorreria com a atividade enzimática se especialmente a temperatura fosse aumentada até atingir 60 graus. Então, essas enzimas são do corpo humano. O corpo humano, a temperatura normal e ideal, 36,5, 37. O máximo que se consegue chegar de temperatura sem desnaturar a proteína é 40 graus. Passando de 40, já começa a desnaturar. Por isso que febre alta, né, acima dos 39, 40, é perigoso. E se atingir a temperatura de 60, como está perguntando aqui, pior ainda, né? Vai desnaturar todas as proteínas e vai provocar a morte do indivíduo. Então, a temperatura ótima para as atividades enzimáticas do corpo humano ocorre em torno de 40, ou seja, até 40, e 40 já está extrapolando, tá? O ideal é abaixo. O aumento gradual da temperatura até 60, pior ainda, né? Causaria ali a desnaturação proteica, a elevação térmica, provocando a morte do indivíduo, ok? Então, anotem aí a resposta. Questão 17 e última, né? A saideira aí, né? A glicoquinase e a hexoquinase são duas enzimas que reagem com o mesmo substrato, a glicose. Ambas são enzimas intercelulares que fosforilam a glicose formando a glicose 6-fosfato, que é o chamado G6P. G6P é parecido com ATP. Lembra do ATP, que é a enzima, que é a unidade energética da célula, né? ATP é trifosfato de adenosina. E G6P é glicose 6-fosfato, que é uma molécula energética também, porque ela tem, ó, glicose, que vai dar energia para a célula. Então, dependendo da enzima produtora de G6P, pode ou ser degradada na via da glicose para gerar energia, ou então ser usada para a síntese de glicogênio. A glicólise ocorre nos tecidos em geral e a síntese de glicogênio ocorre principalmente no fígado, né? O glicogênio pode ser armazenado no fígado ou nos músculos. E o que está armazenado lá no fígado, ele pode ser transformado em glicose novamente, ser jogado na corrente sanguínea, né, por aquele hormônio que é o glucagon que faz isso, que é fabricado pelo pâncreas. Então, a síntese do glicogênio somente ocorre quando existe excesso de glicose no sangue. Essa é uma forma de armazenar esse açúcar. Observe a figura a seguir, que apresenta a velocidade de reação dessas duas enzimas em função da concentração de glicose. Níveis normais de glicose no sangue estão ao redor de 4, né, ml. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a enzima hexoquinase, que é essa linha aqui no azul clara, e essa linha azul mais escurinha um pouquinho é a glicoquinase. Então, aqui a velocidade de reação dessa é um pouco maior do que a dessa daqui. E aqui fala da concentração de glicose.
Então, qual das duas enzimas gera mais G6P para a fabricação ali do glicogênio hepático? E pede para justificar a resposta. Então, vai ser a glicoquinase, que é essa daqui, ó. Pois somente ela produz G6P com máxima eficiência quando há excesso de glicose no sangue, tá? Então é ela que vai fazer isso. O próprio nome dela já dá uma dica pra gente, né? Glico já vem de glicose e ela que vai fabricar aqui, né? Essa glicose quando tiver em excesso no sangue. Se tiver faltando, ela não tem como fazer, tá bom? Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só mandar a mensagem, tá? E releiam a apostila, façam, né, a revisão ali, faz um resuminho, assista a videoaula de novo, né, para você ficar com esse assunto bem fixado na mente. E qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Então, até o próximo assunto. Tchau, tchau.